Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para esse nosso último bloco desse papo que merece mais muitos outros programas e a gente vai retornar destrinchando cada um desses pontos da importância do movimento sindical e dos desafios que nos aguardam enquanto trabalhadores para vencer o retrocesso, a ofensiva de retrocesso de retirada de direitos. E uma reflexão que a gente pode ter aqui nesse programa é que se reinventar, aprender com a história, com as dificuldades da luta de classe, faz parte da história do movimento sindical e dessa construção que de fato nos faz hoje fortes. E uma das coisas que mais se destacaram na perseguição da ditadura militar foi a repressão aos sindicatos e a repressão física com a tortura aos sindicalistas. Faz parte do jogo essa repressão e, ao mesmo tempo, o imposto sindical ele tem um mecanismo também de controle. É isso, Samuel? Sim. Em princípio, era para funcionar o imposto sindical como, na manutenção de instituições que fizessem a conciliação entre capital e trabalho. O interesse do Estado brasileiro, representando, evidentemente, interesses de empresários, era fazer com que os sindicatos operassem como para-choques das lutas de classes. O primeiro-ministro do Trabalho do governo Vargas, o Lindolfo Collor, ele fala claramente, a ideia da regulamentação dos sindicatos era fazer com que eles funcionassem como para-choques da luta de classes. Então, em princípio, toda a estrutura, a regulamentação dos sindicatos e o financiamento a partir do imposto sindical tinha como interesse manter estruturas que funcionassem para conciliação. Isso só funcionou em momentos de estado de exceção. O governo, a ditadura do Estado Novo, 37 e 45, conseguiu estrangular as lideranças progressistas do movimento sindical e garantir um certo funcionamento conciliador das instituições sindicais. Depois tem um momento de expansão, quando há a redemocratização, os sindicatos tomam essa estrutura e fazem o bom combate, fazem a boa luta para a expansão dos direitos dos trabalhadores. A ditadura civil-militar, ela volta a constranger. E a intenção, ao longo da ditadura, que dá para se delinear a partir do ministro do Trabalho, Arnaldo Sequindi, era vamos manter a estrutura sindical, vamos manter o imposto sindical, porque enquanto as lideranças, quando tiver o movimento sindical estiver decapitado das suas lideranças mais progressistas, ele vai funcionar para a conciliação. Isso dura alguns anos. Na segunda metade dos anos 70, há a retomada dos sindicatos com essa força progressista em busca de conquistas, em busca de avanço dos direitos dos trabalhadores. Isso vai se expandir ao longo dos anos 80 com a criação das centrais sindicais. Então, a gente observa esses momentos de contração e momentos de expansão. E nesses momentos de expansão, o movimento sindical faz uso da própria estrutura, faz uso do imposto para expandir, para buscar pautas que defendam os interesses dos trabalhadores também. Gilberto, esses momentos de expansão e de embate, eles renderam para todos os trabalhadores uma série de direitos que muitas vezes quem entra numa fábrica hoje pensa que é coisa dada. Que é o patrão que é bonzinho, que dá aquilo, e que não liga, muitas vezes, com a história dos sindicatos. E talvez por isso seja um motivo de tanto ódio, né, quando a gente vê uma discussão como a gente teve em relação à reforma trabalhista. Eu queria que você desse uma avaliação dessa situação e exemplificasse para quem está nos assistindo algumas dessas conquistas que mostram o peso e o valor do movimento sindical. Acho que a maior conquista que a gente teve, recente, né? Uma história recente. É legal ter um historiador do lado, porque assim, a gente entende entende o passado, conhecendo o passado, a gente entende o presente, se prepara para o futuro. Mas na história recente, aí depois da ditadura, a grande conquista foi a convenção coletiva, né?
até 78 a gente não tinha uma negociação. Então, toda vez que havia uma reivindicação dos trabalhadores, simplesmente os empresários se negavam a negociar e usavam a estrutura do Estado para impedir as greves, né? Com polícia, com tudo isso. Então, a estrutura e o sistema jurídico, os julgamentos das greves sendo consideradas ilegais. Então, o Estado era utilizado pelos empresários para impedir essa negociação. A partir de 78, a gente conquista, com as greves que se iniciam no ABC, mas se espalha por todo São Paulo e depois para o Brasil inteiro. A partir de 79, a gente começa a ter o funcionamento das convenções coletivas de trabalho. Por isso que até muitos sindicatos não são contra o legislado, o negociado prevalecer sobre o legislado, porque a gente foi tomando posse desse poder de negociação de 78 para cá. Então essa foi uma conquista muito importante, né, que a gente não pode perder e que estão querendo retirar da gente. Mas essa, eu diria, a mais importante, que trouxe redução de jornada, né, de 48 para 44 horas, que trouxe direito a um terço de férias na Constituição, estabilidade do acidentado. Hoje, se um trabalhador se acidentar, por lei tem mais um ano de garantia de emprego, que tudo isso veio de negociações anteriores, né? Então, remuneração de férias, redução de jornada, estabilidade para o acidentado, já tinha na convenção coletiva, que depois foram conquistados através de legislações. É uma importância muito grande que eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham essa noção qual é a ferramenta de luta que a gente tem na mão ao fortalecer o seu sindicato, ao se tornar sócio, ao ir às atividades, a participar, a viver a história para defender a sua estrutura que te defende, que está aí e existe para te defender. A gente termina essa edição, mas já deixando o gancho para semana que vem tem mais outra edição especial dessa série que trata sobre a história, a importância e também um olhar para frente do movimento sindical. Eu agradeço muito aos nossos convidados e a gente se vê na próxima semana. Até lá!